Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é Kika Medeiros, especialista em esportes endurance. Nos conta um pouquinho, o que é isso? Doutor Cury, primeiro um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, para falar de um assunto tão importante que é a importância da atividade física. Hoje eu atuo nos esportes de endurance, praticando triatlon e maratonas, com um grupo que hoje eu cuido de 80 atletas, mais ou menos. E você é atleta também? Também sou atleta. Que coisa boa. Agora vamos para o mundo do dia a dia de tocar em assuntos que pouca gente está tocando. Exatamente. Qualidade de vida. Qualidade de vida é um assunto super atual, Dr. Cury? Acho que é uma mudança de comportamento do país, depois da pandemia. Um assunto muito importante, foi muito ressaltado sobre a mudança dos hábitos, da prática da atividade física para benefício da saúde e qualidade de vida, Mas a gente não pode deixar de saber e considerar que a gente tem uma população mundial de 31% de pessoas sedentárias no mundo. Antes de chegar nesse sedentarismo, o mundo está ficando cada vez mais velho. Exato. As pessoas estão vivendo mais. E, claro, com todos os problemas que historicamente não eram tratados. Educação física é uma delas. Exatamente. Então, nos conta como é que isto afeta e melhora a qualidade de vida e o que ela evita. A gente tem algumas projeções de pesquisas atuais, então, assim, considerando 31% da população mundial sedentária. Sedentária. Exato. A gente tem 70% falando de Brasil. Uma população com obesidade e sobrepeso, isso é um número muito grande, 70%. 70%. 7 em cada 10. Exatamente, é muita gente, E a gente sabe tudo o que acontece por meio desses maus hábitos com o nosso corpo, como, por exemplo, problemas de pressão alta, diabetes tipo 2, colesterol alto, e todas essas doenças causadas por maus hábitos podem sobrecarregar um sistema de saúde que já é sobrecarregado, Então, se a gente parar para pensar que a atividade física diária, e a OMS, ela indica 150 minutos de atividade física por dia. OMS é? A Organização Mundial da Saúde. Então, olha só, 150 minutos dividido por 7 dias, a gente tem 20 minutos de atividade física por dia. Praticamente nada, Organizando isso de uma forma mais inteligente, se você pratica 3 vezes por semana de atividade física por 60 minutos, você já sai de um quadro de sedentarismo, evitando, consequentemente, essas doenças que a gente chama de síndromes metabólicas, Então, assim, é uma responsabilidade nossa de falar sobre esse assunto, responsabilidade do público também de se cuidar, Porque outro dado importante que é legal a gente trazer aqui é que eles fizeram uma pesquisa de projeção até 2050. O tempo passa muito rápido, A gente praticamente vai triplicar o número do público idoso no país, no mundo, Isso é um assunto muito sério, que até as questões políticas estão super preocupadas com isso. Por quê? Porque como é que a gente vai chegar nessa idade, De que forma você quer chegar nessa idade? Com uma qualidade de vida, com autonomia, força muscular para se manter nas nossas funções básicas do dia a dia, que é levantar de uma cadeira, uma coisa tão simples, A forma física ou o exercício diário melhora a qualidade de vida de uma forma geral. Exatamente. Agora, como é que essa divisão de idade, de 17 até quanto e acima de quanto é idoso e qual a influência direta que isto traz? Então, a gente pegar a primeira infância, a criança e adolescente, que vai do 0 até os 16 anos, mais ou menos. Qual que é o impacto da atividade física nesse público? Então, a gente tem habilidades motoras básicas essenciais nessa idade, controle do estresse, que é um assunto que tem sido muito levantado pela parte da psicologia. Então, hoje tem um excesso de telas, um excesso de maus hábitos, As crianças e adolescentes chegam num determinado momento em que
é impactado pela depressão por conta do uso excessivo de telas, a falta de atividade física, então o aumento da obesidade infantil cresceu muito, esse é um problema, autoestima, a falta de socialização. Então, quando você tem a prática de atividade física nessa idade, a gente já consegue combater todos esses pontos, né? Dizem que quem pratica exercício físico evita a droga. Olha, Na adolescência, por estar ocupado, por estar Sim. usando o tempo de uma forma produtiva. isso isso eu não posso dizer que é verdade, sim, viu, doutor? Porque assim, você para pensar, a gente se cuida, né? Tem uma prática de hábitos saudáveis. Sim. Por que você vai entrar para o mundo de drogas ou do álcool, ou você vai se perder ou debandar para outros, né? Falando de atividade física, a gente tem inclusive esse impacto, né? Então, olha só, estresse, depressão infantil, obesidade, redução de problemas metabólicos para uma fase adulta, que começa a partir dos 18 anos, por exemplo. Aí a gente entra numa fase adulta onde a vida está mudando, muito trabalho, estudo, né? O jovem adolescente ali, se ele não tem essa prática, ele vai entrar dentro desse percentual que a gente falou sobre obesidade. 70%. Né? 70%, exato. Um ponto importante, além do controle do estresse, né, a gente tem vários hormônios importantes que são liberados com a prática regular de atividade física, como, por exemplo, dopamina, serotonina, hormônio do GH, do crescimento, hormônios que impactam diretamente na nossa saúde, né, física e mental. A gente tem uma preservação, principalmente de massa muscular, e um assunto super importante. A gente tem uma degeneração por meio do tempo. Isso daí a gente não consegue pausar. Né? Sim. A educação física ajuda a Minimizar. Jogar para frente Exato, o problema, é isso? Exato. A gente minimiza esse processo degenerativo, Sim. que ele acontece com qualquer ser Claro. humano normal, né? E aí, entrando nessa fase adulta, né, com todas essas responsabilidades, etc., primeiro, a atividade física. Você está fora dessa sobrecarga de sistema de saúde, né? Hoje, a gente sabe que a doença que mais mata no mundo é a doença cardíaca. Sim. Ainda é, né? Então, com a prática de atividade física, você sai dessa estatística. Eu, particularmente, gostaria de sair dessa estatística, né? E eu pratico atividade diária justamente para isso, para chegar no período do idoso com qualidade de vida, né? O idoso é a partir de quando? 65 anos. Tá. Então, essa fase dos 18 aos 65, Fase adulta. esse é o quadro. Exatamente. E depois dos 65? Então, tudo que você acumulou durante a vida, né, de benefícios, de autocuidado, e isso não está só relacionado à prática de atividade, mas também uma alimentação saudável. Isso não significa que você não pode tomar uma cerveja de vez em quando, que você não pode comer um doce, né? Não tem nada a ver com isso. A gente pode ser feliz, né, mas a gente precisa ter esse autocuidado com a gente, fugindo dessas estatísticas. Por exemplo, se a gente for olhar para a gordura visceral, né, que é a gordura acumulada na barriga, essa pode causar um infarto. Então, o que a gente pode fazer para minimizar isso? Né? Então, é deixar de comer um açúcar? Não, você pode comer, mas como que é os seus hábitos diários, como eles vão te levar para uma qualidade de vida. Sim. E a gente não está falando sobre fins estéticos. Né? Então, uma coisa são os fins estéticos, que é você querer um corpo sarado, uma barriguinha trincada, e outra coisa é você ter uma saúde física e mental. Né? Você ter essa prática diária, um corpo saudável. Agora, tudo isto é extremamente importante para garantir longevidade, garantir qualidade de vida e garantir também postergar ou evitar doenças. Exato. Por exemplo, infarto é um deles, É um deles, com AVC certeza. é outro, Com certeza. câncer é outro. Também. Ou seja, não precisa mais, chega. E por aí vai, né, doutor Cury? Isso fala por si só. E Agora, a doença mental. E a doença mental. Exato, cognitiva, que é a degeneração cognitiva, né? Que é o assunto da fase da terceira idade, né? Dos idosos. Então, hoje, essa é a preocupação do governo, né? A gente tem muita pesquisa recente falando sobre este impacto. Sim. Então, olha só, 2050, projeção recente, né? Passa tudo muito rápido, a gente tem o dobro dessa população, né? A população idosa.
o que vão fazer para minimizar os efeitos causados, né? Para descarregar a área médica, saúde, etc. Exato, exato. Agora, a grande indagação é, hoje, nós temos idosos que estão participando conosco, nós temos jovens, crianças, adolescentes, enfim, todas as faixas etárias. O que elas podem fazer hoje, nesse exato momento, independente da idade dela. Perfeito, doutor Cury. Isso é até um assunto que eu deixo para todos vocês, assim, reflexão, né? Primeiro que nunca é tarde para começar. A gente pode começar em qualquer momento da vida, qualquer idade. É uma atitude que você toma em prol de si mesmo, né? Que você vai ter todos os efeitos da atividade física, como a questão hormonal, o controle do peso, o sedentarismo, o bem-estar mental, que isso é muito importante nos dias de hoje, né? O estresse, a gente fala muito sobre estresse, sobre depressão, né? Então, assim, não tem idade para começar, você pode começar a qualquer momento que você já vai ter esses benefícios da atividade física. Qual atividade praticar? Era a pergunta. Exato. Então, assim, primordial, doutor Cury, para qualquer ser humano, o trabalho de força, o treinamento de força, ele é prioritário. Força... Fazer musculação, e eu falo assim, bem de forma grosseira, sabe? Sim, claro. Por quê? Porque quando a gente tem massa muscular no corpo, a gente tem todo esse sistema funcionando de uma forma eficiente. Isso eu estou falando de sistema circulatório, estou falando do pulmonar, coração cardíaco, né? Tem até alguns estudos recentes falando que quanto mais massa muscular a gente tem no corpo, mais a gente retarda essa perda cognitiva, por exemplo, quando a gente chega na fase adulto, lá migrando para o idoso. Então, assim, a musculação primordial, a gente precisa minimizar o efeito degenerativo que acontece. E aí entra massa muscular e massa óssea. A gente perde. E aí você para pensar, essas quedas comuns que a gente sabe que acontecem, né? Me diz que o que mata velho é tombo e vento, né? Tombo e vento. Mas olha só, quando você tem um corpo mais fortalecido, né, um corpo, vou falar em ordem, assim, no Sim. lugar, minimamente com massa muscular, não está isento de sofrer uma queda. Claro. Como eu tenho muitos alunos, né, eu tenho alunos de todas as idades, sofre a queda, mas você não quebra nada, você não tem doenças graves, ou, aliás, problemas graves causados por conta dessa queda. É como se a gente estivesse mais preparado para cair. A verdade é essa, você está mais apto, sabe? Você cai, levanta e está tudo bem. Às vezes ali uma escoriação, vai ficar um pouco dolorido, mas assim, se a gente está acostumado a mexer com atividade física, né, e trabalhar com todos os públicos, o idoso cai, a gente escuta, minha mãe caiu, aí ela sofre uma queda, aliás, ela sofre uma fratura, por exemplo, óssea, né? Diferente de um idoso, por exemplo, que tem a prática regular de atividade física. Kika, eu adoraria continuar essa conversa, mas infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. Que a sua mensagem seja estendida a todos. Educação física, se mexa e jogue o problema para frente. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!